Quaresma com o coração de Jesus, meditada com Frei Bruno de Gilonet. Capítulo 3. O coração do Filho de Deus. Videmus gloriam eius, gloriam quisi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. João capítulo 1, versículo 14. Nós vimos a sua glória, glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Subamos mais alto no conhecimento e na contemplação do coração de Jesus, considerando que não é só o coração do Filho da mais pura das Virgens, mas que é ao mesmo tempo o coração do próprio Filho de Deus. Chegamos ante a um oceano de mistérios insondáveis. Supliquemos ao Espírito Santo que nos comunique luz e amor para compreender e saborear. Primeiro, a majestade e as grandezas do coração do Filho de Deus. Segundo, a intimidade e os atrativos que a devoção ao Sagrado Coração comunica às nossas relações com Deus. Primeiro, a fé nos revela o grande mistério da encarnação. Este mistério consiste nisto, que o Filho da Virgem Maria é verdadeiramente o Filho de Deus. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu o corpo e a alma do Filho de Maria, no primeiro instante da sua existência, de tal maneira que a humanidade de Jesus Cristo sempre existiu no Verbo, unida ao Verbo, possuída pelo Verbo, fazendo com o Verbo uma só e única pessoa. Não se pode conceber um instante em que Jesus fosse somente homem. Sempre foi Filho de Deus, porque sempre foi possuído e como animado pelo Verbo. E para esclarecer este mistério por uma comparação, podemos dizer que quase do mesmo modo que o nosso corpo e a nossa alma fazem um só homem. Assim, a humanidade nascida da Virgem Maria e a segunda pessoa da Santíssima Trindade fazem uma pessoa só, Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus. Logo, o coração de Jesus não é já somente o coração do mais perfeito e do mais amante dos homens, mas é o coração do mesmo Filho de Deus. Ó coração de Deus, quem não adorará, quem não amará? Mas procuremos compreender ainda mais intimamente aquele mistério das grandezas de Jesus Cristo. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uniu-se à humanidade tão íntima e amorosamente que lhe comunicou todas as perfeições e toda a dignidade que esta humanidade podia receber, de tal maneira que, em virtude desta união tão íntima, o coração de Jesus foi elevado a um grau de grandeza e de dignidade verdadeiramente divina. Com efeito tão grande e tão profunda foi esta união, que o coração de Jesus é verdadeiramente o coração de Deus, o coração do Eterno, o coração do Infinito, o coração do Todo-Poderoso, o coração do Criador com o coração do Redentor. O Verbo quis, pois, que a humanidade de Jesus Cristo fosse digna de união tão íntima a que foi elevada. Por isso, o mesmo Verbo se inclinou com tanta benevolência e amor até a humanidade. Derramou nesta humanidade tantas graças que ela foi como ungida e penetrada de santidade infinita. A alma de Jesus apareceu resplandecente de uma beleza imensa. O seu coração tornou-se puro, grande, nobre, de pureza, de grandeza, de nobreza, de santidade, que pertence a Deus só. Mas entre todos os dotes que engrandeceram o coração de Jesus, aquele que admiro mais é a caridade imensa, o amor incompreensível, que lhe comunicou o Verbo na encarnação.
Tratava-se de preparar um coração que devia dignamente amar e louvar as infinitas amabilidades de Deus. Um coração que deveria amar aos homens até se integrar e se sacrificar por eles. Um coração cuja vida havia de ser só amor a Deus e aos homens. Um coração que se fosse digno instrumento da caridade de Deus para conosco. Para formar um coração destinado a fins tão sublimes, Deus o embalsamou e o encheu de imensa caridade. Acendeu nele as chamas do amor mais profundo, mais terno, mais generoso e lhe prodigalizou sem medida a generosidade, a dedicação, a bondade. Ó coração de meu Jesus! Não há palavra que possa exprimir as tuas grandezas, a tua santidade, o teu amor. Diante de tantas amabilidades, só posso prostrar-me, adorar e amar. Já admirava as grandezas deste coração, por ter sido formado pelo amor do Espírito Santo no seio de uma Virgem Puríssima. Mas que novas grandezas ele recebe de sua união ao Verbo e das comunicações que lhe são feitas dos tributos divinos. Já contemplava assombrado a santidade e as virtudes do coração do mais perfeito dos filhos dos homens. Mas que dizer daquele coração, ao vê-lo compenetrado da santidade substancial que é Deus? Que retidão, que nobreza, que generosidade naquele coração que é o coração de Deus! Já ficava tão comovido ao contemplar a pureza, a ternura, a dedicação do coração nascido da Virgem Maria. Mas fico deliciosamente encantado quando vejo este coração unido a Deus, que é a mesma caridade, a mesma bondade. É então que eu compreendo que o amor do coração de Jesus é o amor que se pode contemplar e cantar toda a eternidade, mas que nunca se poderá medir. Que consolação e que felicidade para a alma cristã o pensar que ela pode amar este coração tão grande, tão perfeito, tão amante e que não só pode amá-lo, mas que pode ser amada por ele. Que diferença há entre a amizade de Jesus e a amizade das criaturas? As criaturas, até as mais perfeitas, são inconstantes, ingratas, incapazes de satisfazer os desejos imensos de amor e de amor perfeito do nosso coração. Mas o teu coração, ó Jesus, oferece-me tudo o que desejo: pureza, bondade imensa, profunda ternura, constância eterna. Quando te encontro, ó coração do Filho de Deus, não posso desejar outra coisa. Segundo, o discípulo amado de Jesus, ao contemplar o mistério do Filho encarnado, exclamava: "E o Verbo habitou entre nós, e vimos sua glória. Era resplandecente de tudo o que se torna perfeito e amável. Plenum gratiae." João capítulo 1. Depois de ter admirado o coração do Filho de Deus, podemos dizer nós também: mas aquele coração do Filho de Deus é Deus que vive em nós, que se aproxima de nós, que nos aparece com todos os encantos que nos podem cativar o nosso coração e tornar atraentes as nossas relações com Ele. Plenum gratiae. É cheio de graça, de amabilidade, de atrativos. E este coração tão bondoso se digna viver realmente entre nós. Et habitabi in nobis. É o coração de meu Deus que me ama na Eucaristia, como me amou quando viajava nesta terra e como ainda me ama no céu. Que honra e que felicidade ser amado por este coração divino, porque o seu amor é amor de meu Deus mesmo, e o coração de meu Deus que cuida de mim, que deseja minha transformação pela graça e pela virtude.
Os seus cuidados e desejos são, pois, cuidados e desejos de um Deus. É o coração de meu Deus que orou em cima das montanhas do Oriente e ora ainda no altar, que chorou sobre o túmulo de um amigo e sobre os infortúnios de sua pátria, que exultou à vista das almas salvadas e de seu Pai amado e glorificado. E estas orações, estes choros, estes júbilos são orações, júbilos de um Deus. Et habitabi in nobis, e ele habitou entre nós. Logo é verdadeiramente o Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, o coração do Filho de Deus conosco. Não ousava aproximar-me de infinita santidade e majestade, com abandono e confiança, mas eis aqui Deus me aparece debaixo da forma de um coração amante. Visão deliciosa que me apresenta unido o que é naturalmente mais afastado, a ternura e a grandeza, a majestade e a intimidade, o verbo e o coração que é só bondade, amor, dedicação. O verbo que é imagem substancial da perfeição e da soberania absoluta de Deus. Coração e verbo, é tudo Deus, bondade e grandeza. Ó coração de Jesus unido ao verbo, descobrir-vos a nós e cairemos de joelhos diante daquela imagem que nos exprime de um modo tão atraente tudo o que é de Deus, majestade e amor. Mostrai-vos a nós, ó coração do Filho de Deus, e não deixaremos de contemplar e de amar tamanha majestade e tão imenso amor. Contemplando e amando a vossa majestade e ao vosso amor, contemplaremos e amaremos a Deus mesmo, pois sois, ó Jesus, o verdadeiro e único Filho de Deus. Daí se vê que a devoção ao Sagrado Coração afasta o temor servil de Deus. Desperta em nós a confiança e o amor, tornando fáceis e atraentes todos os nossos deveres e relações com Deus. Resolução. Ao meditar o amor e as perfeições do coração do Filho de Deus, procurarei compreender, primeiro, que o coração de Jesus nos basta quando nos faltarem todos os outros corações. Segundo, que a minha alma pode achar uma imensa felicidade no integrar-se perfeitamente àquele divino coração, para amá-lo e ser amado por ele. Frei Bruno de Gilonet. Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Sou o que sou diante de Deus. Confraria Salvatorianos Servos de Maria.